principalmente a quem está aqui presente. É um prazer ver vocês aqui, ver o rostinho de vocês de novo, né? A gente fica vendo só as fotinhas lá no grupo do WhatsApp e ficando com saudade, né? Então, eu quero dizer que a gente está muito feliz. Ainda é muito esquisito a gente ver todo mundo separado, todo mundo de máscara. É um negócio meio esquisito, mas a gente vai se adaptando. E o importante é a gente louvar o Senhor e usar esse espaço também, né? Que é um espaço que está aqui ocioso, enquanto a gente não tá usando. Isso também dá tristeza no coração da gente, né? É bom a gente poder estar pelo menos um pouquinho junto. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos continuar pedindo que Ele nos abençoe, né? A gente não sabe como será o futuro, mas Deus sabe, né? Então o futuro está nas melhores mãos, são as mãos de Deus. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de falar contigo. Nós te agradecemos por todos os irmãos que hoje puderam estar aqui, para a gente se reunir novamente nesse espaço. Nós te agradecemos também por todos os irmãos que estão conosco nas suas casas. Nós te pedimos que a tua proteção esteja sobre nós, que esteja sobre nós que estamos aqui, que esteja sobre os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós te agradecemos também por essa tecnologia que permite que mesmo a gente estando longe, a gente esteja perto. E nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Nós continuamos a te pedir sabedoria, paciência para esse tempo difícil, resiliência, perseverança, para que a gente possa continuar dia a dia avançando e levando a tua palavra ao maior número de pessoas que nós pudermos atingir. Que o Senhor complete aquilo que seja necessário, que o teu Espírito faça aquilo que nós não podemos fazer e esteja conosco nesse tempo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vou deixar uma boa noite especial para você que está assistindo a gente, né? Deixa um oi aí no chat aí. Fala um oi para a gente. Dá retorno aí para a gente poder saber se está tudo bem. De como que vocês estão vendo a gente, se está tudo legal. E gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Hebreus. E hoje a gente, depois de 4 meses, nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui. Vamos ter esse privilégio, né? Tentando seguir todas as recomendações, né? Tem álcool gel lá na porta, todo mundo que está aqui sentadinho está de máscara, né? Então, só que quem vai cantar que não está. Então, a gente está tentando fazer da melhor maneira, né? Vamos ler lá, então, Hebreus, capítulo 9, os versos de 11 a 15, de 12 a 15, que fala sobre a nova aliança que há em Jesus. Hebreus é uma carta muito bonita, porque ela faz uma ligação entre a velha aliança e a nova aliança, faz um contraste entre a velha aliança, a aliança do Velho Testamento, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, com a nova aliança feita com o novo Israel, que é a sua igreja. Então diz assim: quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada.
Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Então, Jesus inaugurou um novo tempo, através do seu sangue, que é muito mais precioso do que aquele sangue que era derramado continuamente lá no templo. Ele inaugurou uma nova aliança. E nessa aliança, todos nós fomos unidos uns aos outros, né? E a música que nós vamos cantar, ela tem um novo significado nessa pandemia, que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. A gente tem aprendido que virtual não é o contrário de real. Embora talvez você esteja longe de nós, mas você está perto da gente. Realmente é um encontro, esse é um encontro real, né? E mesmo aqui, nós aqui sentados, não podemos ficar tão próximos, né? Não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar, mas podemos ver uns aos outros e contemplar a misericórdia do Senhor que nos sustentou durante todo esse tempo, né? Então, essa música diz assim: como é precioso, irmão, eu tenho uma nova aliança, uma aliança no Senhor eu tenho com você. E não existem mais barreiras em meu ser. Então, nem a barreira do espaço, ela nos separa do amor de Deus. Então, nós vamos cantar isso. Vou convidar vocês que estão aqui para ficarem em pé, ajudar a gente a cantar, apesar da máscara, né, gente? É ruim cantar de máscara, mas...
como nós somos um no amor de Jesus, nós podemos cantar esse amor, né? E é um desafio cantar do amor quando as coisas às vezes não funcionam como a gente acha que deveriam funcionar. Mas a gente precisa entender que as coisas não estão sob o nosso controle, mas elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. E por isso que nós podemos cantar o amor de Deus para sempre, porque dos montes corre para o mar o amor dele por nós. Então nós vamos cantar isso agora. Cantarei seu amor para sempre. Deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor sempre. Os montes correm para o mar, dos rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor Para sempre. Cantarei teu amor. Para sempre. Cantarei teu amor. Podeis assentar, irmãos. Palavra com o pastor. Vou tirar a máscara aqui porque estamos numa distância segura, né? Então, daqui onde eu estou, eu posso ficar sem a máscara, até porque para falar com essa máscara é complicado. Irmãos, muito boa noite. É muito bom ver vocês aqui, né? É muito bom também saber que aqueles que não podem estar aqui estão nos acompanhando também pela nossa página no Facebook, né? Tem alguns irmãos já conectados ali, já mandaram mensagens dizendo que estão conectados. Mas, como a irmã Rojane falou, é estranho ainda, né? A gente está afastado assim, né, uns dos outros. Aquela vontade de dar um abraço ainda é grande, né? A vontade de, pelo menos, pegar na mão e cumprimentar ainda é grande, mas nós estamos felizes por podermos estar voltando aí devagarzinho para as nossas reuniões presenciais, e é muito bom ver cada um de vocês aqui, isso alegra muito o nosso coração, né? E a gente fica muito feliz por isso, né? Então eu quero deixar você bem à vontade, né? Para que você possa, eu estou sentindo aí os irmãos ainda meio travadinhos assim, né? Por causa do distanciamento, da máscara, mas fique muito à vontade, né? Para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Adore o Senhor com liberdade, né? Claro, tomando aqueles cuidados que a gente já disse anteriormente, né?
O álcool gel está ali, se você quiser passar ele na sua mão mais de uma vez, né, se você for no banheiro e etc., fica à vontade, está à disposição. Né? Temos máscaras ali na porta, porque se chegar alguém, tá, irmãos, que está sem máscara, os nossos irmãos ali podem fornecer essa máscara para aqueles que chegarem aí e, porventura, estiverem esquecido as suas máscaras. Então, irmãos, antes de entrar na mensagem, né, eu quero dar algumas orientações rapidinho aqui sobre a ceia. Né? Como eu falei, nós vamos ministrar hoje a ceia do Senhor. O irmão Jânio falou, né, já tem quase 4 meses, ou 4 meses já, que a gente não celebra a ceia do Senhor. E eu disse que assim que a gente voltasse, o nosso primeiro culto presencial seria ceia do Senhor. Né? E é isso que nós estamos fazendo, até porque a gente tem a oportunidade de fazer isso, e é muito bom fazer isso, porque é a celebração da comunhão. Né? Eu sempre digo, né, e a Bíblia nos mostra isso, que a ceia do Senhor ela é a celebração máxima da comunhão da igreja. Ela sinaliza a comunhão máxima da igreja, né, com Cristo e dos irmãos entre si. É um privilégio a gente participar da mesa do Senhor, porque a mesa é do Senhor, a mesa não é do pastor e não é da igreja, a mesa é do Senhor. Então é um privilégio participar dessa mesa, né, e celebrar essa comunhão. Então, o que nós vamos fazer? Para evitar, como nós falamos, os contatos, né, o máximo possível, nossos irmãos, nossos diáconos já prepararam a mesa aqui, já está posta, tá bonitinho para vocês. Então, cada um, na hora da ministração da ceia, você vai levantar do seu lugar, você vai vir aqui, vai pegar o seu pão e o seu cálice, voltar para o seu lugar. Ok? Então, cada um, não vem todo mundo de uma vez também para não dar uma aglomeração aqui na frente. Né? Então, os irmãos vão se levantando devagarzinho, os irmãos, a gente vai cantar um hino enquanto a gente faz isso. Então, os irmãos vêm tranquilamente, pega o seu pão, pega o seu cálice, volta para o seu lugar, e aí a gente dá prosseguimento na celebração. Amém? Entendido? Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero conversar com vocês então nessa noite sobre um texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Nós vamos falar sobre a excelência da comunhão, que é o que nós estamos celebrando hoje, e é também o que o apóstolo Paulo nos ensina nesses versos. Né? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. A versão que eu estou usando aqui para a minha leitura é a NVI, tá? Por isso talvez o seu texto aí possa estar um pouquinho diferente, porque hoje eu escolhi usar a NVI. Amém? Todos encontraram? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui mais uma vez, ó Deus, de podermos, ó Deus, unidos no mesmo ambiente, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, Pai. Obrigado por esse privilégio, obrigado porque nós cremos que o Senhor está conduzindo todas as coisas
e todas as coisas, ó Deus, cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Pai. Obrigado também, ó Deus, por aqueles irmãos que ainda estão nos acompanhando e estão unidos conosco também, ó Deus, via internet, ó Pai, aqueles irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que estão conectados conosco nesse momento, que a graça, a paz do Senhor, de mesmo modo, ó Deus, alcance-os nessa noite, que a palavra do Senhor os alcance nessa noite, ó Pai, e que todos nós, ó Deus, unidos no mesmo espírito, no mesmo amor, possamos, ó Deus, perceber o cuidado, a bênção, a presença do Senhor no nosso meio, Pai. Fala conosco, ó Deus, através da sua palavra nessa hora. Nos colocamos à tua disposição e pedimos, ó Deus, a tua direção, para que nós possamos ser ensinados, moldados e transformados segundo o teu querer, segundo o querer do teu Espírito, ó Pai. É a nossa oração e o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. A excelência da comunhão. Esse texto, ele nos ensina algumas coisas muito interessantes e eu quero apontar algumas delas para a nossa reflexão hoje. Primeira coisa é que quando Paulo fala nesses versos aqui sobre comunhão, sobre estarmos em Cristo, ele está falando de um ideal, que é o ideal que Jesus Cristo colocou diante de nós quando ele disse, né, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Lá em João capítulo 17, verso 1, Jesus disse isso, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus está colocando aqui um ideal para a igreja, um ideal de unidade, um ideal de comunhão, muito próximo, ou talvez com a mesma essência, com a mesma intensidade, que é o ideal de comunhão, ou a realidade da comunhão, né? Não é só um ideal, é a realidade da comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito. E aí você pode pensar assim, mas será que isso é possível? Quando Jesus diz que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, será que Jesus está falando de uma utopia? Ou será que é possível fazer isso? Será que Jesus diria isso se isso não fosse verdade ou se isso não fosse possível? Será que Jesus estabeleceria esse padrão para nós se não fôssemos capazes de alcançar esse padrão? É a primeira pergunta que a gente faz aqui. Eu acredito, né, que Jesus está falando de um ideal possível. Jesus está estabelecendo um ideal plenamente possível, que a gente pode com toda certeza alcançar. Obviamente que a gente não vai ter a mesma intensidade ou a mesma essência da comunhão e da unidade que há entre a Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles têm uma unidade, eles têm uma unicidade, uma comunhão muito intensa, muito ampla e íntegra, que talvez com toda a sua complexidade nós não sejamos capazes de chegar. Mas quando Jesus fala em sermos um, ele está falando de algo que a gente pode alcançar. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui como é que a gente pode alcançar. Ele vai apontar para nós aqui no texto quais são as características ou as ações que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser, para que a gente chegue a essa comunhão, para que a gente alcance essa comunhão. E a primeira coisa que ele vai dizer para nós aqui, no versículo 1, logo no início, ele diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Olha o que Paulo diz logo no início. Se por estarmos em... Pode falar mesmo com a máscara. Se por estarmos em Cristo. Sai abafado, mas sai. Se por estarmos em Cristo.
Então, essa é a primeira condição para que nós sejamos capazes de viver essa comunhão. A primeira condição, e talvez a condição mais importante, o fator determinante para que a gente alcance, para que a gente viva essa comunhão, é estarmos em Cristo. Por quê? Porque se nós não estivermos em Cristo, se nós não vivemos em Cristo, se nós não nos guiamos por Cristo, se nós não temos Cristo como o nosso parâmetro e como a essência da nossa vida, então a gente não é capaz de fazer absolutamente nada que seja parecido com aquilo que Deus espera. Então, o primeiro ponto é estarmos em Cristo. Se você está em Cristo, aí as coisas mudam. Se você está em Cristo, você não vai mais, primeiramente, viver para si mesmo. Quando a gente está em Cristo, a primeira característica que muda no nosso coração, e muitas mudam, né? Mas a primeira coisa que começa a mudar no nosso entendimento é que nós não vivemos mais para nós mesmos. Quando estamos em Cristo, não vivemos mais para nós mesmos. E vivemos para quem então? Vivemos para a honra e para a glória de Deus. Vivemos para glorificar ao Senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se há alguma exortação de amor, alguma motivação no espírito, alguma profunda afeição ou compaixão, e aí Paulo diz no versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, ele está partindo do princípio que vocês estão em Cristo, agora a motivação de vocês é diferente, o coração de vocês é diferente, o espírito de vocês é diferente, o ânimo de vocês é diferente, os objetivos de vocês são diferentes, o modo de viver de vocês agora é diferente. Por que isso tudo é diferente? Porque vocês agora estão em Cristo. E estar em Cristo muda tudo. Porque o homem natural, ou seja, aquele que não está em Cristo, aquele que não está vivendo em Cristo, aquele que não está pautando a sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos e tudo mais em Cristo, ele vive para si mesmo. Ele vive pelo egoísmo. E o que é egoísmo? Egoísmo, então, somente é a gente buscar os nossos próprios interesses. Uma vida egoísta é aquela vida em que a pessoa vive pensando só naquilo que faz bem a ela. O resto, como se diz, né? O resto é o resto. Tem umas frasezinhas muito comuns que o pessoal usa, né? Dentro desses sentidos, como, por exemplo, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um com seus problemas, né? Ninguém se mexe na minha vida, da minha vida cuido eu. E por aí vai, né? Todos esses jargões populares que as pessoas usam, eles somente estão espelhando um pensamento egoísta. Um pensamento que nos conduz a uma vida focada nos nossos interesses, no nosso bem-estar, naquilo que diz respeito a mim, naquilo que me favorece. Ainda que me favorecer significa que o outro seja prejudicado. Não tem problema nenhum com o outro ser prejudicado, desde que eu esteja bem, desde que eu saia bem. Então essa é a ideia egoísta. Essa é a ideia que o mundo vai pregar e vai viver. Mas quando estamos em Cristo, essa ideia muda. Quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, essa ideia muda. Nós não vivemos mais por esse princípio. Qual que é o princípio que a gente vai viver agora? O princípio que Jesus estabeleceu. Não somos mais, ou não estamos mais sozinhos, não estamos mais vivendo para nós mesmos, mas agora nós somos um. E aí vai vir uma série de ensinos de Jesus a respeito disso. E talvez o mais importante que a gente deva observar é a questão do amor. Por quê? Porque o amor é justamente o contrário do egoísmo. Muita gente pensa que o contrário do amor é ódio. Não é.
O contrário do amor é egoísmo. Por quê? Porque o amor é dar-se, é oferecer de si, é dar de si. E o egoísmo é o quê? É querer para si. É trazer para si. Então, quando a gente encontra com Jesus, a gente começa a viver com Jesus, a gente estabelece esse princípio. E dentro desse princípio, o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós aí no versículo 4? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, uma vida focada no bem-estar também do outro. Não só no meu bem-estar, mas no bem-estar também do outro. O objetivo agora de vida, os padrões de vida, os padrões de comportamento agora estão focados não só no meu bem, mas no bem do outro. E isso é comunhão. Eu costumo dizer, não sei se literalmente ou etimologicamente está correto isso, mas a gente usa esse artifício, né? Comunhão é a junção de duas palavras: comum, união. Ou seja, nós temos algo em comum e estamos unidos por causa desse algo. Como eu disse, não sei se etimologicamente isso faz muito sentido, mas como exemplo, como ilustração, faz todo sentido. Nós só estamos vivendo em comunhão se nós tivermos algo em comum, se temos um objetivo em comum e se estamos unidos nesse mesmo objetivo. Porque também não adianta a gente ter um objetivo comum, mas a gente não se unir em prol desse objetivo. Né? Por exemplo, a gente quer, né, fazer alguma coisa, a gente quer viajar para algum lugar. Mas aí cada um quer seguir por um caminho diferente para chegar nesse lugar ou para chegar nesse objetivo. Vai chegar? Pode chegar, mas com muito mais dificuldade. Vai dar muito mais trabalho se cada um quiser seguir o seu próprio caminho. Mas se todo mundo unir no mesmo objetivo e entender que o objetivo é o mesmo para todo mundo, que o propósito é o mesmo para todo mundo, que a intenção é a mesma para todo mundo, e todo mundo se unir para fazer tudo da mesma forma, para fazer tudo junto, aí a gente tem comunhão. Aí a gente alcança o objetivo que é comum para todos, fazendo isso todo mundo junto. E a gente vê isso na unidade da Trindade. A gente fala, por exemplo, que Jesus é o Salvador, não é? Jesus é o nosso Salvador. Amém? Mas quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, ao mesmo tempo a gente está falando também que Deus é o autor da salvação. Ao mesmo tempo a gente está falando também que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o nosso Deus, a Trindade unida, ela tem um propósito em comum. Amém? Que é a salvação do ser humano. E eles estão unidos nesse mesmo propósito. Mesmo sendo pessoas diferentes. O Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito. Diferente no sentido em que cada um se manifesta de uma maneira. Diferente no sentido que cada um tem uma obra específica. O Pai, né, quando a gente vai para a teologia sistemática, a gente divide isso. A gente vai dizer que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. Tá vendo? Ganhou um 10. Se estivéssemos na classe, já tinha um 10. Então, na teologia sistemática, a gente divide isso. Mas é só para fins de estudo, só para fins de a gente entender como que funciona essa dinâmica da Trindade. Mas, na verdade, Deus é um só, há uma unidade na pessoa de Deus, há uma comunhão nas três pessoas, e é por isso que Jesus diz: eu quero
A minha vontade, o meu desejo é que eles, ou seja, a igreja, sejam um assim como nós somos um. E isso só é possível quando a gente entende esses princípios da comunhão, da unidade, do estar vivendo não mais apenas para os meus próprios interesses, mas vivendo também para promover o bem do outro. Esse é o princípio da comunhão. Esse é o princípio da igreja de Cristo. E é isso que Paulo vem nos ensinar aqui. Jesus ensinou essa lição muitas e muitas vezes aos seus discípulos. E Jesus deu muitos exemplos sobre isso. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o fato de que Jesus poderia ter feito tudo sozinho, não podia? Podia ou não podia? Jesus tinha poder para fazer tudo sozinho. Mas por que ele escolheu 12 discípulos? Ele escolheu 12 homens. E 12 homens complicados. 12 homens difíceis de se lidar. Provavelmente eu e você, se estivéssemos no lugar de Jesus e fosse fazer uma seleção, né, para estabelecer 12 discípulos, nós não escolheríamos os 12 que Jesus escolheu. É ou não é? Eu não escolhia. Mas Jesus escolheu. Porque Jesus queria relacionar-se com eles. Jesus queria dividir com eles o propósito. E isso nos ensina uma outra lição, que é a de que a unidade, a comunhão, a unidade da igreja não depende de nós sermos exatamente iguais uns aos outros, porque isso é impossível, e não depende também de que sejamos todos perfeitos. Muitas vezes a gente vê as pessoas falar assim, eu não vou mais na igreja porque o pessoal faz as coisas erradas. Lá tem um que faz isso, faz aquilo outro. Tem o outro lá que é desse jeito. O pastor é chato. Não aguento mais o pastor. Ou seja, a gente vai se apegando aos defeitos, às falhas, como se, quando a gente volta para a nossa casa, quando a gente volta para a nossa vida do cotidiano, a gente encontrasse um exército de pessoas perfeitas. Não é? Quando você chega na sua casa, você encontra gente perfeita lá? Sim ou não? Os maridos e as esposas que o digam, né? Não fala isso alto, porque senão você toma. Hoje não tem perigo de tomar cotovelada, porque está longe um do outro, né? Mas a gente sabe que o nosso parceiro, a nossa esposa não são perfeitos. Nossos filhos não são perfeitos. Nossos pais não são perfeitos. Mas a gente não continua convivendo com eles? Sim ou não? A gente não continua amando eles do mesmo jeito? Sim ou não? Com certeza. Por quê? Porque há um princípio de relacionamento envolvido. Há um princípio familiar envolvido. Há um princípio de que nós amamos essas pessoas e quer sejam elas perfeitas ou imperfeitas, nós continuaremos convivendo com elas. Esse princípio deveria ser trazido para o nosso convívio da igreja. Porque aí a gente pararia com esse negócio de o fulano de tal faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Então eu não vou mais conviver com ele, não vou mais naquela igreja por causa disso, daquilo outro. Isso ia acabar. Se a gente aplicasse o mesmo princípio da família. Mas é exatamente o que Jesus está querendo dizer. É exatamente o que Paulo está ensinando aqui. No versículo 5, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Só esse versículo aqui, né, já dá na gente uma boa paulada para a gente pensar melhor no como a gente fazer as coisas, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Pensa bem. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Por acaso Cristo Jesus estava interessado no bem próprio?
Por acaso Cristo Jesus buscou fazer as coisas que beneficiavam a Ele? Não, pelo contrário. A gente vai ver a vida de Jesus, o ministério de Jesus, tudo que ele vivia, tudo que ele fazia, tinha por princípio fundamental abençoar a vida dos outros, ainda que ele fosse prejudicado. Ainda que ele, no final das contas, fosse sofrer com aquilo, ele ainda assim fazia. Vejam os exemplos de curas que Jesus operou, por exemplo, né, no dia do sábado. Ele sabia que ia dar BO aquele negócio. Curar no dia do sábado ia arrumar problema para ele. Mas ele chegava lá e tinha alguém lá e ele perguntava: qual que é a sua necessidade? O que você quer? Um dizia: eu quero ver. O outro dizia: eu quero andar. Ele falava: então veja, levanta e anda. E depois o que acontecia? Vinham os fariseus abençoados, né? Que você não pode curar no sábado, que isso é heresia, que isso, que aquilo. Quem que saía perdendo na história? Era sempre Jesus. Isso fazia ele parar? Pelo contrário, isso só motivava ele a fazer mais ainda. Por quê? Porque ele entendia que mesmo sendo mal visto pelos fariseus e talvez por boa parte da cidade por onde ele passava, ele estava agradando alguém. E esse alguém era quem? O Pai. A Deus. E tudo que ele queria era agradar ao Pai. Era fazer a vontade de Deus. Então Paulo vai nos ensinar isso aqui e ele vai deixar para nós essa orientação. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a atitude de Jesus. Esse é o exemplo de Jesus que Paulo traz para nós, para esse texto aqui, para nos mostrar: olha, é possível viver em comunhão. É possível alcançar o ideal de Jesus de sermos um, assim como o Pai e o Filho são um. Basta que a gente esteja disposto a ter a mesma atitude de Jesus. Que atitude é essa? A atitude de viver em função de abençoar outras pessoas. A atitude de entender que nós não estamos aqui, nós não vivemos nessa terra com o intuito de receber, mas de dar, de oferecer. E não é à toa que Jesus vai dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, por que melhor é dar do que receber? Porque só pode dar quem tem. Se você não tem, você não dá. Você pode dar se você não tem? Não pode, né? Então, quando você pode dar, é porque Deus já te abençoou com o que dá. Então, você já é bem-aventurado por causa disso. Você já tem motivo para se alegar por causa disso. E essa mesa que nós temos aqui diante de nós, ela representa isso. Ela representa o dar. Ela representa o dar, e como o texto que nós lemos, o dar na mais alta conta. Da maneira mais espontânea e mais verdadeira que existe, que é o dar não aquilo que eu tenho, mas é dar quem eu sou. Dar o que eu tenho é fácil. Tem uma frase que a Rojane fala. Qual que é a frase aí, Rojane? Quem dá de si, eu não lembro mais a frase. Isso. Essa frase é muito legal, mas eu não consegui decorar ela. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Ou seja, você só dá de verdade quando você está dando de si, e não apenas do que é seu. Porque dar aquilo que eu tenho é fácil. Agora, oferecer quem eu sou,
aí é mais complicado. Aí exige renúncia. Mas é exatamente isso que Jesus fez por nós. E nós podemos celebrar essa comunhão aqui hoje, porque Jesus deu de si. Como o texto que nós lemos, ele esvaziou-se da sua glória, para quê? Para assumir a forma de homem, para ser obediente ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz. Jesus está nos ensinando a dar. Jesus está nos mostrando que a comunhão é possível, e ela é possível porque nós estamos nele. Uma vez nele, nós podemos seguir os passos dele. Uma vez nele, podemos compreender a essência daquilo que ele é e daquilo que ele ensina. E aí nós somos capazes de viver em comunhão. Aí nós somos capazes de viver em unidade. Aí nós somos capazes de cumprir isso que Paulo está dizendo aqui, ensinando para nós nesse texto. Quando a gente entender quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, e mais, o que ele espera que nós façamos a partir do momento em que estamos vivendo dele. Essa é a excelência da comunhão. E é isso que a igreja precisa buscar. É isso que a igreja precisa viver mais do que qualquer outra coisa. Para que aí nós nos tornemos um entre nós e com o Pai, para então celebrar de maneira grandiosa e harmoniosa o amor que ele derramou por nós. Amém? Então eu quero convidar você a participar conosco dessa mesa. Você pode ficar de pé, você que vai participar da ceia. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por essa comunhão, por essa oportunidade de sermos um, por essa oportunidade de darmos e de também recebermos de Jesus. E cada vez mais nós vamos fazer esse memorial, porque esse é um memorial, ou seja, é uma lembrança daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós em primeiro lugar nós te agradecemos pela graça, pela misericórdia de estarmos em Ti. O Senhor nos fez um, quando o Senhor deu a sua própria vida em resgate de cada um de nós. Quando nós ainda pecadores, ainda mortos nos nossos pecados, ainda mortos em tudo aquilo, ó Deus, que nos distanciava do Senhor, ainda assim o Senhor nos amou, ainda assim o Senhor deu de si para que nós pudéssemos encontrar vida, alcançar vida e vida em abundância. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu de si, o Senhor verteu naquela cruz, ó Deus, sangue precioso, sangue inocente, em favor de nós que ainda éramos pecadores. O Senhor, ó Deus, ofereceu naquela cruz o seu corpo puro e santo, em favor de nós, que somos ainda pecadores. Então, obrigado, Deus, por nos fazer um no Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de viver, de experimentar esse amor cada dia mais. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite, cada um, ó Deus, que participa desse culto, ó Deus, mesmo de forma virtual, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar os lares de cada um, ó Deus, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Nos ensina, Senhor, a sermos um. Nos ensina, Senhor, a manifestar a comunhão que o Senhor manifesta em si. E que nós, ó Deus, possamos aprender no Senhor e do Senhor para manifestar, ó Deus, a glória do Senhor aqui nesse lugar, aqui nessa terra, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas, porque muitas e muitas vezes, ó Deus, nós ainda, muitas vezes vivemos, pensamos e agimos segundo o nosso próprio pensamento, segundo nossa própria vontade. Mas queremos, ó Deus, deixar cativo o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, ao Espírito Santo do Senhor. E que o Teu Espírito nos guie, que o Teu Espírito nos direcione, que o Teu Espírito nos ensine, Teu Espírito nos quebrante,
para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Enquanto os irmãos vão cantando aqui, você pode sair do seu lugar, como eu disse, e vir aqui até a mesa e se servir do pão e do vinho. Pega os dois ao mesmo tempo, volte para o seu lugar e depois nós vamos prosseguir na celebração. Amém? Leva-me além em todas as alturas, que ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós um caminho para Ele. Não posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Faltava eu, né? Nós vamos cantar um hino, deixa eu achar aqui, 142. Os irmãos que conhecem, nos acompanhem aí no Cantor Cristão. Hino 142,
Nós vamos cantar a primeira estrofe. E depois nós vamos orar. Pão da vida. Depois nós vamos orar e aí participaremos todos do pão. Pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Senhor, nós te louvamos nessa noite porque somos privilegiadamente participantes dessa mesa, participantes do pão, pão esse que representa o corpo de Jesus que foi partido por nós naquela cruz. Nós, ó Deus, reconhecemos que não somos dignos de tal sacrifício, reconhecemos, ó Deus, que o corpo de Jesus que foi partido em favor de cada um de nós, ó Deus, é puro, santo e imaculado. Mas nos alegramos, ó Deus, por esse sacrifício, nos alegramos, ó Deus, por termos tal privilégio, nos alegramos, ó Deus, por saber que o amor do Senhor é tão grande por nós que se oferece como sacrifício para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nessa hora nós queremos ser gratos a Deus por esse pão. Queremos ser gratos pelo corpo de Cristo que foi partido por nós. Assim como o Senhor Jesus ensinou a Deus naquela noite, na última ceia, quando tomou o pão, partiu e disse aos seus discípulos: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Assim também nessa noite, nós repartimos o pão aqui, nos fazemos participantes dessa mesa, Senhor, e repetimos esse ato, repetimos esse memorial, com o mesmo intuito, com o mesmo desejo de participar da comunhão que o Senhor Jesus possibilita à tua igreja e ao seu povo. Desse modo, Deus, nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Participemos todos do pão. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Irmã Rojana, ora para nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz. Nós te agradecemos porque ele foi suficiente para pagar o preço de todos os nossos pecados. E nós podemos hoje louvar ao Senhor. Nós podemos entrar no Santo dos Santos livremente, porque temos um coração purificado pelo teu sangue. Nós te agradecemos, Senhor, porque esse sangue também nos trouxe para dentro de uma família, para a tua igreja separada e purificada, santificada pelo Senhor. Nós te agradecemos porque junto com o teu sangue tu nos deste vida, uma nova vida e uma vida eterna, que tem uma qualidade insuperável e que nunca terminará. Nós te agradecemos pela comunhão que nos une, pelo teu sangue, nós somos um só em ti.
E nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a honrar o teu sacrifício, que a nossa vida possa refletir o teu amor por nós, que nós possamos servir ao Senhor da mesma maneira que o Senhor nos serviu quando nos deu o seu Filho. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos do cálice. A última estrofe é uma oração. Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado, Pai. Nós não nos cansamos de agradecer ao Senhor por essa alegria, essa honra, essa satisfação de estarmos na Tua presença, ó Deus, reunidos enquanto igreja do Senhor, ó Deus, de todas as maneiras, de todas as formas, ó Pai. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos mais uma vez sermos grandemente abençoados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelos cânticos aqui ministrados, ó Deus, e especialmente pela celebração da comunhão que temos contigo e que temos com a Tua igreja, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite, de se reunir conosco aqui, ó Deus, e que o Senhor possa, Deus, levá-los de volta, Senhor, aos seus lares, guardados e protegidos pela boa mão do Senhor, que tenham, ó Deus, uma semana abençoada no nome de Jesus. De igual modo, ó Deus, visita nossos irmãos que estão em suas casas, ó Deus, que estão nos acompanhando, ó Deus, e estão também em comunhão conosco via internet, ó Pai. Visita esses lares, ó Deus, abençoa essas famílias. Também, ó Deus, proporciona aos teus filhos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de bênção. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode sentar, eu vou dar uns avisos rapidinho aqui, coisa bem rápida. Nós vamos ter momento missionário. Sim, aí depois eu vou passar a palavra para a Rojane, ela vai fazer um momento missionário, e depois tem mais uma canção para encerrar o culto, correto? Então, nossos avisos bem rapidinho. Nossos cultos, então, a partir de agora, serão nessa modalidade, né? Estaremos presencialmente aqui com limite máximo de 30 pessoas. Os irmãos estão vendo que ainda tem cadeira sobrando, porque nós não atingimos o limite, né? As pessoas que se proporam a participar conosco hoje não atingiram o limite estabelecido de 30 pessoas, né? Mas continuará daqui para frente sendo assim. Toda semana eu vou mandar a lista lá no nosso grupo do WhatsApp, grupo do Astronautas, e aí você vai colocar lá a sua intenção de vir ou não no culto. Se você não colocar e vier, pode ser que não tenha lugar, né? Então é importante você colocar. No dia que estiver cheio, mais importante ainda você colocar se você vier, para que você possa encontrar lugar. A gente vai deixar uma margem de umas 2 pessoas assim, né, sobrando, porque a gente corre o risco, né, de ter visitante. E o visitante não tem acesso ao nosso grupo, então ele não vai conseguir agendar. Aí ele vem direto. Mas a gente vai deixar aí uma margem de umas 2 ou 3 pessoas, 3 lugares para visitantes chegarem. Amém? Sempre lembrando, né, que as máscaras são obrigatórias, né, o uso das máscaras. Nós só tiramos aqui na frente porque é para falar, né, um pouquinho, né, e atrapalha um pouquinho a máscara, e também porque nós estamos numa distância razoável, uma distância de segurança. Mas estando aí no auditório, todo mundo de máscara, ao entrar não se esqueça de passar o álcool gel na mão, né,
e de usá-lo outras vezes, se assim for necessário, e etc. Nosso culto de quinta-feira, que é o culto de oração, vai continuar sendo online até então. Tá? Então, 100% online. Na quinta-feira ainda não vamos abrir aqui o templo, só no domingo à noite. Então, na quinta-feira, você vai continuar acompanhando o nosso culto de oração pela internet. Tá? Provavelmente vai continuar sendo também pelo Facebook, ou talvez a gente continue pelo Instagram, ainda não decidimos ainda. Né? Mas ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Nós temos agora também o canal do YouTube, nosso, do Espaço. Todos os conteúdos nossos vão estar lá. Esse culto agora, por exemplo, nós vamos tentar baixar ele lá do Facebook e postar lá no Instagram. Além disso, o culto das crianças, todo domingo ele é postado lá no Instagram. Então já tem o de semana passada. Oi? Isso, perdão, falei Instagram. No YouTube, tá? Então no canal do YouTube. Entra lá, se inscreve, coloca as notificações lá para você receber quando chegar vídeo novo. Então, todos os conteúdos nossos vão estar no YouTube. Né? Então a gente vai reunir tudo lá. O que sair no Instagram, o que sair no Facebook, tudo vai lá para o YouTube. Tá bom? Vai ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso point oficial é o YouTube. Né? Nós vamos, posteriormente, estamos programando transmitir esse culto que nós estamos transmitindo hoje pelo Facebook, pelo YouTube direto. Não podemos fazer isso ainda, porque dependemos da câmera, como eu expliquei. No YouTube só dá para transmitir direto. Sem os 1000 inscritos, se você fizer por streaming, e aí tem que ter a câmera. Ok? Então, por enquanto, continuando pelo Facebook. O culto de domingo de manhã, Escola Bíblica Online, também continuará 100% online. Tá? Então, eu e o pastor Johnny continuaremos fazendo nossos estudos, aqueles bons bate-papos que a gente tem feito lá, ainda pelo Instagram. Tá? Mas não mais no domingo de manhã. Agora vai ser no sábado à tarde, a partir das 16 horas. Por quê? Porque lá na sede, o pastor Johnny voltou com os cultos presenciais no domingo pela manhã. Então, no domingo pela manhã, ele está lá na sede ministrando o culto. Então, ele não pode participar da IBD online. Por isso, nós mudamos para sábado. Por quê? Porque nós queremos continuar fazendo junto. Né? Eu poderia continuar fazendo sem ele, mas não quero. Quero continuar fazendo com ele. Né? Então, nós vamos fazer no sábado à tarde. Amém? Qualquer dúvida, manda no nosso grupo, manda nos nossos canais lá, né? Qualquer dúvida a respeito dos horários, dos dias de culto, de qualquer outra coisa, procura a gente lá que as informações vão estar lá. Amém? É isso. Deus abençoe. Irmãos, então eu quero falar sobre nosso momento missionário, né? E os irmãos já conseguiram decorar o nosso tema, nossa divisa? Será? Quem sabe qual é o tema da nossa campanha de missões estaduais? Vou começar e vocês vão junto. Ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. Esse é o nosso tema. E a nossa divisa está em 1 Coríntios 11:1, que diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem tudo a ver com o que o pastor falou hoje, né? Ser imitador tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ser imitador de Cristo. Então, discípulo é isso, é um imitador de Cristo. E como o pastor falou, a característica principal de Deus e de Jesus é o dar. Né? Deus é bom, sabe amar, e por isso ele sabe dar. Diz a Bíblia que porque Deus amou o mundo, de tal maneira ele deu o seu filho. Então, eu quero contar uma experiência para os irmãos. Depois eu vou colocar esse vídeo lá no nosso grupo. Mas eu quero contar uma experiência sobre oferta. Nós já falamos sobre isso, sobre orar, sobre compartilhar. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre ofertar. A oferta tem a ver com isso, né? Com o dar. E muitas vezes a gente pensa que é a gente dar o dinheiro, né? Mas como o pastor falou, eu gosto muito dessa frase mesmo. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. E uma missionária contou essa experiência da maior oferta
que ela recebeu na vida dela. E o valor dessa oferta era 30 centavos. E ela considerou que essa foi a maior oferta que ela recebeu. Mas por quê? Essa moça, essa missionária, ela ia fazer uma viagem missionária e ela ia levar alguma coisa de mantimentos para as crianças. E ela queria levar algumas coisas, então ela pediu para a comunidade ali, uma comunidade muito simples, para que eles cooperassem com as ofertas. E lá nessa comunidade tinha um menininho. E ela falou isso no culto, na quarta-feira, e ela ia viajar no sábado. E quando chegou na sexta-feira, ele chegou para ela com 3 moedinhas de 10 centavos. E entregou para ela. E ele falou, essa é a minha oferta, tia. E ela falou, mas como ela conhecia, né, a simplicidade, a condição, que era uma condição muito pobre daquele menino. E ela falou, mas como que você conseguiu esses 30 centavos? Ele falou, tia, todos os dias a minha mãe sai de manhã para trabalhar na casa de numa casa de família, e ela deixa para nós farinha e 10 centavos para a gente comprar um ovo. E ela põe na rede da gente 10 centavos de cada um. Aí, quando a gente acorda, a hora que a gente tem fome, cada um vai lá, compra o ovo e mistura com a farinha e come. Aí, quando ela chega, ela traz comida lá da casa onde ela trabalha para a gente comer mesmo de verdade. E sabe, tia, nesses 3 últimos dias, quarta, quinta e sexta, depois que a senhora falou que a senhora precisava de uma oferta para ajudar as crianças, eu comi só farinha e guardei os meus 10 centavos para dar de oferta. É muito difícil contar isso sem chorar. Né? Essa foi a maior oferta que ela já recebeu. 30 centavos. Mas aquele menino deixou de comer o ovo durante 3 dias para poder cooperar. E ela perguntou, mas por que você fez isso? Tia, porque eu já conheço Jesus. Mas as crianças onde você vai, elas ainda não conhecem Jesus e elas precisam conhecer Jesus. Do que é que nós vamos abrir mão para dar uma oferta significativa para que os nossos conterrâneos de Minas Gerais conheçam o Jesus que nós conhecemos? Nós temos muito mais do que ovo com farinha nas nossas casas. Muito mais. Do que é que nós vamos abrir mão? Então, dar uma oferta não é simplesmente dar do que sobrou para você. Ah, deixa eu fazer as contas aqui, deixa eu ver quanto sobrou. Mas é dar de si. Como Jesus deu de si. Então, eu queria terminar esse culto com essa reflexão. Do que é que você vai abrir mão para que nós demos uma oferta significativa para missões estaduais? Então, nós temos um desafio lá no nosso kit, né? Um desafio de estabelecer um alvo de fé. Um alvo de fé é uma coisa que você, por você mesmo, não consegue alcançar. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu sei, a minha casa também passa pelos mesmos dias difíceis que a casa dos irmãos. Nós estamos passando por dias difíceis. Né? Essa semana, eu não sei se todos os irmãos sabem, mas eu tenho muito a louvar ao Senhor por estar aqui inteirinha. Né? Eu sofri um acidente bastante sério vindo de Ouro Branco para cá para trabalhar. E o meu carro ficou destruído. Mas eu estou aqui, estou inteira. E o Senhor me livrou. E isso trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, sabe, irmãos? Porque eu fico pensando assim, bom, do jeito que foi a mão de Deus que parou o carro. E Ele tem alguma coisa para eu fazer aqui. Né? Ele ainda tem alguma coisa para eu fazer aqui. E se nós estamos vivos, né, e bem, é porque Deus tem alguma coisa para nós fazermos aqui. Nós não estamos no mundo a passeio.
Nós temos responsabilidade com a obra do Senhor. Então, os nossos corações precisam ser gratos por essa comunhão, por esses livramentos, por todas as coisas que Deus tem nos dado. Mas Deus não precisa de nada. Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Mas as pessoas estão precisando. Os nossos missionários precisam ser sustentados para que possam pregar, para que possam proclamar a palavra. Então, nós precisamos ter fé e dar além. Qual é o seu ovo que você vai deixar de comer para poder ofertar para missões estaduais? Esse é o nosso desafio. E mesmo vivendo tempos difíceis, nós podemos descansar no Senhor. Então, eu não vou chamar minha família aqui. Nós estamos aqui todo mundo aglomerado aqui na frente, porque nós somos uma família só, né? Então, nós já estamos aglomerados dentro de casa mesmo, então não tem problema. Por isso que a gente está juntinho aqui. Vou chamar Alan, Lucas, Luísa, e nós vamos cantar essa música. Diz assim: cobre-me com tuas mãos. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Então, a gente pode entregar nosso dízimo, nossa oferta, porque nós descansamos no Senhor, né? E você pode fazer isso, né? Se você trouxe seu dízimo, sua oferta também, você pode usar esse momento para colocar ali nosso gasofilaço está ali. Mas lembre-se, o mais importante é dar de si. Né? Muitas pessoas estão dando de si. Nós recebemos muitas coisas, né, para a gente poder aí leiloar, fazer o bazar. E aí, isso é outra coisa que eu quero dizer para os irmãos. Essa semana, eu consegui uma fotógrafa, que ela vai fazer umas fotos das coisas que a gente tem para fazer um bazar e um leilão online. Então, se os irmãos tiverem alguma coisa para leiloar, ou para doar, para a gente vender no bazar, nós vamos fazer esse bazar pelo Instagram. Né? Nós vamos fotografar e vamos colocar lá para a gente vender e arrecadar a oferta. Então, se você tiver alguma coisa para doar, você pode trazer durante essa semana, porque aí eu vou pegar, vou levar, ela vai fotografar. E na primeira semana de agosto, a gente vai fazer o nosso leilão, o nosso bazar online para missões estaduais, tá bom? Então, vamos cantar.
descansamos em Ti. Nós entregamos a nossa semana nas Tuas mãos. Nós entregamos os nossos bens, as nossas vidas, as nossas famílias nas Tuas mãos, mais uma vez. E Te agradecemos por esse momento tão gostoso de estar aqui, louvando junto com os nossos irmãos. Te pedimos que o Senhor derrame Suas bênçãos sobre nós, sobre cada um de nós, sobre aqueles que nos acompanharam pela internet. Te agradecemos pelo nosso pastor, te pedimos que o continue abençoando, iluminando, inspirando a vida desse servo do Senhor. E que o Senhor faça esse ministério crescer para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa alegria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos terminados. Agora não pode abraçar.